E aqui se pergunta, como é que a gente faz para se livrar da culpa? Veja, você não é responsável totalmente pelo que foi feito enquanto você ignorava certas coisas. Quando você fez várias coisas enquanto você ignorava a lei superior, você é responsável em parte por aquilo. É quando você fica conhecendo a lei superior, é quando você começa a sair da ignorância, que a sua ação tem que acompanhar o seu desenvolvimento. Não antes. Antes era impossível. Antes estava totalmente na evolução natural. E aí, a lei evolutiva e a lei do equilíbrio lida com cada caso dentro da lei do amor, que é a lei que rege todas as outras. Então, o indivíduo que agiu, que criou laços, que criou situações, que se limitou pelos seus próprios atos, sentimentos e pensamentos, quando este indivíduo se renova, entram aí várias leis superiores que vêm em seu auxílio e que fazem parte da lei do amor. E uma dessas leis é uma lei chamada lei da compensação. Então, segundo esta lei da compensação, o indivíduo é compensado com oportunidades proporcionais àquilo que ele deve equilibrar. Então, se ele, ao invés de se culpar, que é uma dispersão de energia, nada mais. Porque quando você se culpou, quando você se condenou, você simplesmente se degradou, nada mais. E você simplesmente se desconectou do seu centro de harmonia cósmico. Então, a culpa e a recriminação e a autopunição, isto é para quem ignora como funcionam as leis. Porque você não tem a menor necessidade de se culpar. Quando você se culpa, você se degrada, você se desliga desta lei superior do amor e dessa lei superior da compensação. Você se desliga disso. E aí fica o sabor das forças com as quais você sempre lidou. Então, quando você desperta e quando você vê claramente que o que você viveu até agora não era a sua vida, porque todo indivíduo lúcido descobre isto a uma certa altura. Tudo que eu vivi não era. E quando se chega nesta situação, atento para não ser invadido por para não ser invadido por esta força que vem da lei involutiva, que é a culpa. A lei involutiva, que procura fazer com que o máximo de forças estejam do seu lado, porque a lei involutiva também trabalha no universo. A primeira coisa que traz para o indivíduo é o sentimento de culpa. É o sentimento dele ter sido imperfeito. E o homem inteligente e desperto precisa não cair nesta espécie de armadilha das forças retrógradas. Enquanto você emprega energia focalizando esta culpa imaginária, porque você não é totalmente responsável pelo que você desconhecia, então aí você está escoando a energia está sendo escoada, a energia está se perdendo, está deixando de ser canalizada para o seu verdadeiro trabalho. E a partir do momento em que você verdadeiramente reconhece e não tem nada em você dividido e nada em você que duvide que tudo que você viveu não era, então aí, neste caso, estas leis superiores podem agir. E podem trazer para você, de imediato, porque não há nenhuma dificuldade nos níveis superiores. Não há nenhum obstáculo para isso.
pode trazer de imediato a circunstância para que você possa equilibrar aquilo que foi feito. E traz a coisa exata, que se for reconhecida, imediatamente compensa tudo aquilo que foi um ato de ignorância, guardando-se sempre as devidas proporções, porque a responsabilidade do homem existe na medida em que ele conhece o que ele está fazendo, existe na medida em que ele é consciente do que ele está fazendo. Então o homem consciente hoje, o homem que já está sintonizado com a nova lei planetária, ele não está exatamente apegado à lei do karma. Então ele diz, bom, se eu fiz este ato, eu pela lei do karma vou ter que pagar este ato. Isto é um pouco velho, e isto não é para todos. Porque aqueles que estão sintonizados com as leis novas, com a nova dispensação planetária, portanto estão já se preparando para o novo código, vão receber um gene sem karma, um gene puro. Então a lei da compensação lhes traz uma oportunidade de equilíbrio daquilo que foi feito, sempre dentro de ciclos, que ele possa realizar aquilo dentro das possibilidades dele, porém exigindo também um certo esforço. Então o homem inteligente canaliza as suas forças para isso e não fica mais focalizando e se lamentando e reconstruindo e querendo resolver coisas que pertenciam a um outro estágio da vida dele e que decididamente não tem mais nada a ver com esta terra. Porque todo o passado desta terra vai ser agora definitivamente transformado e purificado neste final de ciclo, que está dentro de calendários maiores e que faz parte de ciclos maiores. E todos os indivíduos que estão dentro desta lei da purificação, saibam que a lei da purificação, que é uma lei libertadora de obstáculos, esta lei da purificação vai agir sobre ele também na proporção em que ele aspira ser um indivíduo livre, ser um homem liberto das coisas kármicas passadas. Então a atitude inteligente diante de uma situação purificadora é uma atitude um pouco diferente do que no passado. É uma atitude um pouco mais prática. E quando começa a força da purificação se aproximar e a gente percebe que estas forças da purificação estão nos envolvendo e estão trabalhando em nós, então aí nós temos que fazer um pouco como os gatos. Vocês já viram os gatos caírem, né? Os gatos caem, mas não se quebram, não se machucam, porque eles caem relaxados. Então, quando vocês percebem que a purificação está se aproximando, seja do tipo que for, vocês relaxem, não resistam, compreendam, abram os canais, porque aí ela passa e vai desobstruindo todos os canais, removendo as impurezas, transmutando aquilo que pode ser transmutado e repelindo, extraindo aquilo que é um material não aproveitável dentro da nova lei evolutiva. E nestes momentos, o homem que está... Nós estamos vivendo estas leis neste momento. Nós estamos vivendo. Aqui tem perguntas de todo tipo, de pessoas que estão visivelmente dentro da lei da purificação. Então, entre num estado de relaxamento. Entre num estado de relaxamento, deixe esta lei trabalhar. Mas não é um estado de relaxamento passivo, um estado de relaxamento esperando por um milagre imaginário. É um estado de relaxamento consciente, que está havendo um trabalho, que está havendo um trabalho interior, interno ou físico, dependendo do caso. E este trabalho deve ser feito,
que é para a sua conexão com os níveis superiores de consciência e para o seu ingresso em uma vida evolutiva superior, seja possível muitas vezes em prazos curtos, porque às vezes nem a purificação do indivíduo já teve a sua fase aguda e ele já percebe as suas coligações com outras regiões da consciência e ele já percebe que o seu destino cósmico está começando a se refletir na sua vida terrestre e na sua vida humana. Então veja, a primeira fase da nossa atitude diante da lei da purificação, que é a lei sob a qual o planeta está neste momento. A nossa primeira atitude é uma atitude de relaxamento, de não preocupação, de aceitação e de deixar que os canais se abram, para que esta energia harmonizante passe, flua e promova a cura de todos os resíduos, de todos os obstáculos. E a segunda fase do trabalho, depois que o relaxamento foi feito, é o indivíduo, embora esteja aqui, embora esteja lúcido aqui, nos seus planos terrestres e dentro dos seus corpos, ele fica completamente sintonizado e com a sua aspiração ligado a tudo que ele tem de mais sutil, tudo que ele tem de mais elevado. Então, ele está ligado à sua meta cósmica, ele está ligado ao motivo pelo qual ele foi criado, ele está consciente de que ele tem corpos sutis, corpos invisíveis. Naquele mesmo momento, ele pode estar fazendo vidas em outras dimensões, nos seus diferentes corpos. Mas para isso é necessário que esta purificação chegue num certo grau, consiga liberar o homem de vários obstáculos. Então vocês estão sendo purificados como se não estivessem. E é claro que durante uma purificação se dá ajuda aos seus próprios corpos, aos seus próprios veículos, todas as ajudas que são necessárias e todas as ajudas que são disponíveis. Não se trata de entrar numa autotortura. Se trata de usar todos os instrumentos que estejam disponíveis para que esta purificação seja a mais tranquila possível e seja a mais simples possível. Porque o cosmos não é vingativo. O cosmos não castiga. O cosmos recupera o indivíduo para as suas origens, para a sua meta, para a razão da sua criação. Então, quando o indivíduo inteligentemente está nesta sintonia, não há culpa, não há pressa, não há ansiedade. E aquela profunda insatisfação certamente não é uma situação emocional. Não é uma inquietude emocional na qual o indivíduo é incapaz de se controlar. Isto é uma insatisfação interna que não tem remédio. E esta é que é a boa insatisfação. É esta a que nós precisamos para dar os nossos passos definitivos, para acabarmos de transcender todas estas situações de limitação e todos esses condicionamentos físicos, emocionais, mentais, etéricos, humanos e terrestres. E aqui, um outro indivíduo que está estudando este tema pergunta: se o homem cósmico tem como meta evoluir, por que ele escolhe encarnar em um grupo ou em um ambiente hostil, inadequado para esta evolução superior? Veja, o homem cósmico que é lúcido no cosmos, ele espera
que estas coisas terrestres estejam resolvidas. É claro que nenhum homem cósmico escolhe encarnar em um ambiente hostil à evolução superior. Acontece que o karma humano daquele indivíduo não tinha um ambiente melhor para apresentar naquele ponto, naquele momento. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista terrestre, estar em um ambiente hostil ao processo evolutivo superior é uma grande limitação. Mas do ponto de vista cósmico, esta limitação pode se tornar um estímulo, porque quando o ser cósmico está limitado por algo terrestre, quando ele é solicitado pelo indivíduo que está aqui na Terra como seu prolongamento, quando ele é solicitado, ele tem que mandar impulsos especiais para resolver, para dissolver aquela situação. E isto para o homem cósmico é uma considerável oportunidade evolutiva. Então é claro que quando vocês tomam consciência do próprio processo evolutivo superior, vocês vão ter cautela para não complicar ainda mais a estrutura terrestre na qual vocês se encontram. Isto por um lado. Mas por um outro lado, é preciso considerar essa estrutura que nos foi dada, não a que nós procuramos, não a que nós provocamos, isto é outra coisa. A estrutura que nos foi dada, a estrutura que nós recebemos, esta é para ser encarada como a nossa maior oportunidade neste momento. E com isso, vocês fazem a paz com aquilo que está em volta de vocês. Isto é uma ótima prática. Porque dentro da paz, a harmonia começa a atrair a harmonia dos níveis superiores. E começa então ali a formar uma ponte. E eventualmente a cura não se opera somente no indivíduo, mas a cura começa a passar também para o ambiente em que ele está. Eu sei que estas coisas humanamente são difíceis, mas se vocês se manterem em nível de consciência humana, então nada disto serve. Mas se trata de estar dentro de um esquema humano até certo ponto, e saiba que é a nossa menor parte que está dentro de um esquema humano. É a nossa menor parte, é apenas uma projeção do nosso ser cósmico, como se um fio estivesse aqui, nesta vida humana. Todo o resto do ser está vivendo outra coisa, todo o resto do ser está em outro plano. E é esta a função da humanidade neste momento. É reconhecer isto. É reconhecer que ela não é um objeto de forças retrógradas aqui no plano físico. Que ela não é instrumento para as forças involutivas, para as forças da opressão, para as forças do mal, fazerem dela o que quiserem. Esta humanidade da superfície, é um reino da natureza. Assim como existe reino mineral, reino vegetal, reino animal, existe reino humano. Então esta humanidade é um reino. E esta humanidade é também um grande ser que está evoluindo. E cada um de nós é uma célula deste ser, é uma partícula deste ser. E esta humanidade tem que se encontrar nos seus aspectos supra-humanos, para que ela possa transcender o seu atual estágio. O seu atual estágio de limitação na lei física, na lei material, na lei do nascimento, na lei da morte. E em todas essas leis, que são leis próprias de uma humanidade material, de uma humanidade densa, de uma humanidade focalizada nos níveis físicos. E nós estamos vendo, no decorrer dos trabalhos, todas essas leis
a lei do nascimento, a lei da morte, a lei do karma, essas leis sendo substituídas por outras leis. Estamos assistindo esta humanidade mudar de estado de consciência. E agora aqui se pergunta, mas onde estão estes homens que mudaram de estado de consciência? Onde está isso? Porque a gente olha em volta e não vê. Claro, você vê aquilo que é material, que é físico. O desenvolvimento interior de um indivíduo, os fatos de consciência, para você ver, para você perceber, é preciso que você esteja coligado com isso, senão você não vê mesmo. Foi uma vez revelado que num certo país da América do Sul existiam nada menos que 5 seres de quinta iniciação. E ninguém sabia onde esses seres estavam. Sabe onde estavam esses seres? Andando pelas ruas, junto com os outros homens, e ninguém percebia. Estavam fazendo o seu trabalho. Ninguém os percebe. Por que ninguém os percebe? Não percebe porque não estão sintonizados com isso. Estão sintonizados com o próprio semelhante. Não estão sintonizados com aquele que lhe traz a referência de um estágio além. Mas todos eles estão aí, por um lado. E por outro lado, aqueles que atingiram um certo nível vibratório passaram para o plano de consciência que corresponde àquele nível vibratório. Então aqui se pergunta o que adiantou este trabalho de milênios ou de séculos feito pelo Espírito. O que adiantou todo esse trabalho evolutivo? Este trabalho adiantou muito. E os seres que foram libertos já estão fora da órbita da Terra. Os seres libertos estão em outros níveis de vida, estão em outras civilizações, estão nos mundos imateriais. Esses seres são incontáveis. E aqueles que foram ficando na órbita da Terra como os prisioneiros do planeta, ou como os estudantes aqui destes planos, estes são aqueles exatamente que estão no ponto em que aqueles estavam antes de se libertar. É inútil querer verificar, querer analisar, querer fazer estatística de uma coisa que não é material, de uma coisa que é interna, que é interior, que é imaterial, que é sutil. São éteres mais sutis do que este etérico planetário. São outros planos vibratórios. Então não se pode avaliar o que se passa nestes planos. Se nós não podemos nem avaliar o que se passa aqui. Aqui desce espaçonaves dentro de um país altamente tecnológico. Saem de dentro daquelas naves seres que primeiro desintegram um terrestre, depois tornam a reintegrá-lo, e estes não têm explicação para isso. Quer dizer, mesmo o que acontece aqui no plano físico, nós não temos explicação. Imagine por o que acontece nos planos internos, nos planos interiores. Então vocês se pacifiquem, vocês se acalmem, e não queiram entender aquilo que funciona sob outras leis. Aquilo que a gente fica sabendo sem entender. Porque aquilo que a gente fica sabendo, entendendo, isto não adianta nada. Isto é desenvolvimento intelectual. Isto é desenvolvimento humano, mental. O conhecimento não se obtém entendendo, nem compreendendo. O conhecimento, se entra no conhecimento, se recebe o conhecimento, não tem nenhum processo analítico aí, não tem nenhuma explicação, não tem nenhum raciocínio, não tem intelectualidade dessa terrestre. Porque
se descem de uma espaçonave os seres que desintegram um menino de 16 anos e em seguida o menino reaparece, até que você vá analisar isso e que vá chegar às conclusões científicas concretas a respeito disso, o planeta Terra já está em outro ciclo, sabe? Porque ninguém chega por aí. Não é assim isto. Isto não é assim que funciona, isto são outras leis. E isto é uma lei que funciona movida pela aspiração, pela profunda aspiração. E para ter acontecido de seres manifestarem esta realidade, a realidade da materialização, da desintegração, da reintegração de um indivíduo, a realidade de se transportar um elemento mineral de um planeta para o outro, para mostrar que a unidade intergaláctica está feita, que a unidade intergaláctica só está esperando que os homens se unam com a sua própria essência interna. E isto acontece através da aspiração. E, evidentemente, se isto aconteceu no centro de um país, é porque naquele país deve haver um grau de aspiração, neste sentido, que não é visível, que é todo o contrário do que se demonstra com os fatos, mas deve haver ali uma insatisfação espiritual tal que permite a materialização de um fato ou de fatos de uma outra dimensão no plano físico. Então está demonstrado que não é preciso grandes laboratórios para estas coisas acontecerem. Porque isto não aconteceu dentro de um laboratório. Em um laboratório é o último lugar onde uma coisa desta ia acontecer. Impossível de acontecer isto dentro de um laboratório. Impossível. Porque a isto não se chega com espírito de pesquisa. A pesquisa é uma coisa humana tridimensional. Isto se chega com a aspiração, não com a pesquisa. A pesquisa é uma coisa, a aspiração é outra. A pesquisa é feita buscando um resultado material, ou o resultado que seja. A aspiração é uma doação livre do próprio ser, incondicional, para aquilo que é desconhecido e não para aquilo que a gente está querendo saber. Vocês perceberam a diferença? Porque quando o homem desta terra começa uma pesquisa, ele elege com a personalidade dele aquilo que ele quer saber. E ele tem uma finalidade humana, tridimensional para aquela pesquisa. E quase sempre a finalidade daquela pesquisa é melhorar os níveis materiais de vida. Então, dentro deste tipo de busca, estas coisas suprafísicas são proibidas, incapazes de se manifestar, porque as leis são outras. Aqui a busca é a busca do coração, não é a busca da cabeça. Aqui é a busca do coração. É a identificação com esta insatisfação que não tem nada que cure. Então aí, estas e outras podem acontecer, muitas outras. E pode até acontecer também que ao invés deles virem aqui, que vocês vão lá de repente, e que vocês de repente se encontrem num outro lugar que vocês jamais poderiam ter imaginado, porque se tivessem imaginado antes, não chegariam lá. A mente humana é uma coisa que não serve para estes fatos suprafísicos. A mente humana serve como espelho. A mente humana serve como reflexo do que se passa num outro nível. Então, enquanto ela está indagando, enquanto ela está dividida, enquanto ela está inquieta, enquanto ela está revoltada, enquanto ela está ativa, no sentido em que as mentes normais estão ativas e que as mentes normais estão funcionando, esta mente não é um espelho. Esta mente é uma confusão vibratória, que não sabe aonde ela começa como mente individual e não sabe até onde ela está funcionando como mente coletiva, que está atraindo a mente coletiva que é caótica neste momento. Caótica. Então a mente humana tem que ter um outro uso
A mente humana tem que estar com todas as suas forças voltada para essa aspiração. Ela não pode parar. A mente humana não tem que parar. Isto não é desta dispensação. A mente humana tem que estar voltada para aquilo que é a meta do homem. Ela tem que ser aplicada na aspiração. E o homem tem que canalizar esta energia para o ponto aonde ele quer chegar. E aí tudo pode acontecer. Não existe coisa que não possa acontecer neste campo. Muito obrigado.